volta para o segundo bloco do programa Estrelas da Copa Dominicana. Nesse bloco nós temos mais 4 amigos, 4 representantes de 4 equipes que o Rogério Donato vai nos apresentar e trazer aqui a participação dos nossos amigos. Bom, segundo bloco, recheado de craques aqui, né? Cada um na sua função. O organizador, o craque da Copa, né? O grande... das pessoas que tem maior número de Copas na AFIA, né? E o Minas Brasília, que é um fenômeno de futebol. Então vamos lá. Meu lado esquerdo aqui, o Cissa, que é um dos maiores participantes das nossas Copas, um super parceiro. O Nenê está estreando, né? Mas para muitos já é o craque da Copa, né? Com apresentações belíssimas, encantando os olhos de todos nós. O Carlinhos do Minas, essa simpatia, peladeiro, né? E joga os torneios do Minas. E o nosso querido Tom, que está no ranking dos 10 maiores fanáticos por futebol da AFIA. Depois eu vou falar quem são os outros 9. Mas ele é um, seguramente. Tá, minha primeira pergunta é para o Cissa. Cissa, tantos eventos AFIA, tantos amigos, né? Tantos países. Qual o ponto positivo que você vê nesse novo cenário que nós estamos? Um país que está começando o futebol, né? Qual a contribuição que nós vamos trazer para esse país? E qual é o ponto que você ressalta nessa segunda Copa Dominicana, AFIA Dominicana? Primeiramente, boa noite. É um prazer estar com vocês, novos amigos, velhos amigos e os eternos amigos. Eu digo que daqui, dessas Copas, o que a gente leva de bom e de essencial é a amizade. Os craques passam, a bola continua, mas a amizade é eterna. Respondendo à pergunta do Rogério Donato, o que esse torneio pode trazer à República Dominicana? O conhecimento apurado da tática, técnica e da habilidade do jogador brasileiro. Queira ou não queira, nesta Copa, como nas outras, nós temos muitos craques. Esses jogadores e jogadores que não tiveram o sucesso de continuar como profissional, e sim como amador. Mas existem amadores nesse torneio que teriam ou têm condição de participar de um time profissional, sem dúvida nenhuma. Quanto ao conhecimento, o que a gente pode passar são as imagens que o povo dominicano está vendo das nossas jogadas, da nossa técnica, do nosso futebol. E a história com o Jaraguá, né? O Jaraguá é um dos clubes mais tradicionais da Copa, tem um enorme, vasto arsenal de títulos, né? Deve disputar aqui, seguramente o Platino é o favorito, né? Aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de média nos comentários. E o Jaraguá, contar a história rápida do Jaraguá. O Jaraguá, esse que vos fala aqui, começando a carreira, e eu tinha um apreço pelo Jaraguá, pelos campos do Jaraguá lá em São Paulo. E todo começo de ano eu fazia o meu convitinho, ia lá na portaria do Jaraguá e deixava no meu Uno Mille, deixava na porta o envelopinho com a revista e o convite. Mas foram 5 anos seguidos, até que o Miltinho me descobriu lá, né? Então, assim, eu perseverei porque tinha admiração pelo clube, a gente em São Paulo, você tem um espaço daquele, né? E os campos que tem, né? Já foi palco dos nossos torneios inícios e tal. Então, isso é muito bom para a gente receber vocês. Vocês agregam, acrescentam, e as pessoas aqui têm no Clube Jaraguá uma referência até de preparação para as Copas da AFIA. Eudes, vamos virar para o outro lado? Vira para cá. Eu vou falar com o Tom, que ele joga, assim, é titular absoluto, porque o time tem o nome dele, para começar, né?
Então já fica... Eu vou ver se eu crio amigos do outro para ver se os caras deixam eu jogar, porque tá difícil. Eu tô tentando arrumar um lugar para jogar, os caras não deixam, que eu sou meio ruim de bola. Sou nada, sou artilheiro, viu, Tom? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma das coisas que a gente sente muita falta, principalmente quem acompanhou o futebol na década de 60, 70, a gente ia para o estádio e sentava corintiano do lado de palmeirense. E a graça do futebol era cornetar, né? Mais divertido do que o próprio time ganhar era o time do seu amigo perder e você cornetar. Aqui a gente vê que tem muito isso, essa brincadeira. Na hora das transmissões, o chat fica bombando. Porque a galera fica primeiro elogiando os familiares, mas depois fica assim, a cornetação profunda, né? O pessoal fala, mas tem que tirar. Tem até o pessoal que vai no estádio. Como que é o nome do famoso lá? O Zé do Ovo. O Zé do Ovo. O Celso do Ovo. O Celso do... Que ele fica lá. Como que é o nome do rapaz que ele corneta? O Pastel. Pastel, toca a bola pro Pastel. Depois ele fala, mas Pastel, você errou. Essa brincadeira, esse clima de anos 60, anos 70, de brincadeira, de um cornetar o outro, de mesmo quando você perde para outro time, não perder a esportiva. Queria que você falasse um pouco desse clima que a AFIA resgatou na vida de todos vocês, de todos nós. Boa noite, amigos. Eu mesmo não gosto da minha voz, mas minha esposa diz que é bonita, outras pessoas acham. Eu não gosto de falar em microfone. Tá bom. Tá? Só agradecendo aqui a presença da minha esposa, que é a maior vítima desse meu time, porque ela acha que eu amo mais o time do que a ela, não é verdade? O time é em primeiro lugar. Desculpa, ela é em primeiro lugar, desculpe a gafe. Perdoa, o nervosismo. E o time vem em segundo, e a gente faz o meio de campo, tá? Mas são amigos fiéis, tá? Contando bem resumidamente e objetivamente como começou o time. Em 2012, conheci a Mila na PCF com a Ana Catarina. Foram fazer o convite formal para a PCF-DF, formar o time e trazer para a Copa Caribe, Cancún. Na época não tinha ainda a AFIA, era Cia Travel. Né, eu fui como convidado, o Cassiano me convidou, a Mila de São Paulo, está aí para levar a equipe do VIP para a Copa Caribe, e eu fui como convidado. E conheci a Mila, gostei do projeto, depois mandei um e-mail para ela com fotos do meu time, viagens por todo o Brasil. Tá, desculpa, eu queria agradecer a presença dos meus amigos do Minas, meu goleiro Del, a maior figura da Copa AFIA, grande destaque, o homem show, Aguinaga, está ali atrás, Joaquim Aguinaga. Esse vai ser o destaque, com certeza. Tá? E o restante das pessoas, a própria mesa, o presidente Rogério Donato, desculpa, eu atravessei um pouquinho. Tá? Então, voltando ao assunto, como foi a entrada do Amigos do Tom nos projetos da Cia Soccer Travel. Em 2012, conheci a Mila e ela se encantou com a trajetória do meu time, as viagens pelo Brasil, porque eu falo lá em Brasília, na realidade, meu time viaja o Brasil, porque acho que nenhum time profissional de Brasília já viajou o que o meu time foi. Falta só uns 5 estados para a gente fechar o Brasil todo. Já tivemos Manaus, Porto Velho, Curitiba, Floripa, Goiânia, Belo Horizonte, Rondônia 3 vezes. Tem até um representante de Rondônia aqui com a gente, que é o Jovial. Está representando lá os meus amigos de Rondônia, que são meus parceiros e amigos. Então, essa foi a trajetória do meu time. Então, através da história do meu time, a Mila se encantou pelo meu time e abriu espaço, e através disso conheci o Rogério. Participamos da primeira Copa Caribe em 2013, uma participação destacada, foi o melhor time que eu trouxe na época. Ganhamos a chave, ganhamos do time, o Atim, do México, de 4-0, ganhamos do Nova Orleans, o Uno, né, de Curitiba, 1-0, uma guerra o jogo. Fomos para a semifinal e caímos na semifinal para o Transportadora Roma, que conseguimos ontem eliminar eles do campeonato. Morremos abraçados. Infelizmente, é a regra do jogo. Né? Vim com um time bem limitado esse ano, fisicamente, assim, com um banco bem resumido, mas são pessoas, são fiéis ao meu nome. Não consegui trazer o Éder Aleixo, que seria o grande destaque desse campeonato, em virtude de calendário e outros fatos, não foi possível. E o Magrão, que é um grande zagueiro de Brasília, que fraturou a perna na BB. Perdi um grande potencial defensivo. Então o time caiu bastante nessa Copa Dominicana em virtude dessas situações de contratempo de últimas horas. E é isso. Participei da 2013,
terceiro lugar, honrosamente, perdemos para a Transportadora Roma na semifinal, de 4-0, mas fizemos uma campanha fantástica, até mesmo por ser um estreante na competição. Né? Em 2014 já não consegui fechar o cinquentão, eu tive que baixar a categoria e trouxe um time bem envelhecido, no bom sentido, para uma categoria mais baixa. Né? Participei, 2 derrotas para o time de Belo Horizonte, que foi o campeão, e para um time de São Paulo, Red Beach. Né? Cumpri a minha participação. Fiquei fora 2014 e estou agora vindo com esse time na Copa Dominicana. Foi uma experiência maravilhosa, aproveitando também para deixar aqui desculpa. O meu registro, tá? Assim, o que me cativa são essas pessoas simples que recebem a gente muito bem, os garçons, pessoal da estrutura, com todas as falhas que há, porque não é brincadeira. Aqui não tem a estrutura que tem Cancún. E eles nos recebem, com uma educação... Que, se eu pudesse, eu faria, se eu tivesse condições, faria 1000 camisas dessa, 1000 bolsas, 1000 porta-chuteira, para presentear cada pessoa dessa. Porque são pessoas simples, humildes, que sobrevivem disso aqui, vivem praticamente da gorjeta dos turistas, né? E a gente fica encantado com a simplicidade e o carisma deles com a gente. Né? Então isso é muito gratificante. E deixando o meu registro final, é satisfação estar aqui, conhecendo novos amigos, muitos eu conheci nas reuniões de São Paulo, e outros eu estou conhecendo aqui pela primeira vez. Não dá para lembrar o nome de todo mundo, a gente às vezes passa no corredor, cumprimenta um ou outro, mas as pessoas sabem que no universo desse, com tantos times, familiares e amigos, é impossível você lembrar de todo mundo e falar o nome de todo mundo. Então isso acho que é totalmente compreensível, né? Mas o importante é essa confraternização, e eu falo, onde eu estou, quando eu divulgo a empresa do Rogério em Brasília, que ele realmente tirou um coelho da cartola, que ele, num pacote turístico de 8 dias, conseguiu fazer um evento para os apaixonados por futebol, que é uma Copa do Mundo de Futebol Master. Em 5 dias, 6 dias, ele consegue fazer essa maravilha. Eu não fui profissional, não consegui ser, o Del foi, outros aqui foram, o Maninho, meu técnico, foi, mas eu me sinto realizado, e já na terceira idade, estar participando num evento a nível de Copa do Mundo, com árbitro da FIFA, campos bons, estrutura, tudo perfeito. E cada vez mais Obrigado, a gente Tom. vai aperfeiçoando, né, Rogério? Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Essa emoção que você traz é fantástica. Né? Me perguntaram por que Tom, né? Não preciso nem falar, né? Tom Cavalcante. Aparecer com a conta bancária dele. E a gente fica feliz, viu, Tom, de poder a AFIA ter contribuído para esses amistosos seus durante o Brasil, com Batata, lá em Florianópolis, amigos que você fez nas piscinas dos eventos da AFIA. Kaiber, chamado... Mais uma vez, boa noite aos nossos convidados. Vou me referir ao Nenê. E aí vou falar no lado técnico, o lado tático, o lado individual, de um futebol dos sonhos que nós acabamos perdendo com o tempo. Hoje a gente sabe que o nosso futebol brasileiro, Nenê, vive uma dificuldade tremenda. A gente não sabe por onde começa. Se é pelos administradores, se são pelos clubes, se são pelos dirigentes. O que nós precisamos fazer? Mas algo precisa ser feito, porque nós decaímos muito em qualidade, perdemos o nosso ranking e hoje já não somos mais a primeira linha do futebol brasileiro. E aí, mundial. Aí eu chego no time do Santos, aí chego no Nenê, esse jogador maravilhoso, é o Santos, esse jogador maravilhoso, que está nos encantando com o seu futebol, de uma qualidade bem diferenciada daquilo que se assiste hoje no futebol brasileiro. Como é bonito, Nenê, ver um jogador com uma habilidade, com uma perna esquerda maravilhosa,
E a gente olha para os nossos clubes do futebol brasileiro, estou me falando especificamente a eles, e a gente não consegue mais visualizar no fim do túnel algo que possa nos dar uma expectativa de que logo adiante nós vamos ter de novo uma seleção que faz honrar o nosso futebol pentacampeão do mundo. Eu quero lhe parabenizar pelo seu futebol, pela sua qualidade, lamentando ao mesmo tempo, Nenê, não ter muitos jogadores como você jogando pelo Brasil. Então eu queria que você colocasse aqui a maneira como você vê o futebol, como você vê o Santos, e por que motivo, qual foi a motivação maior que faz vocês participarem dessas Copas da AFIA, Copas hoje Dominicana. Boa noite a todos. Na verdade, eu não conhecia o campeonato, eu vim através do Vanderlei, que é o dono da equipe, que eu represento em Santos, o futebol de salão. Ele me apresentou o projeto, eu falei assim, pô, lugar maravilhoso desse aqui, não tem como não ir, né? Eu não jogo futebol de campo, eu sou salonista, o que vocês veem pelos passos curtos, a velocidade. E foi o que me ajudou, porque campo eu estava perdidinho. Ele fez alguns amistosos lá em Santos, foi que deu um ajuste na equipe. Eu agradeço as palavras de vocês, eu fico muito feliz, espero que eu consiga chegar ao objetivo, que é o título. Quanto ao futebol que a gente está atualmente, acho que realmente decaiu bastante. Os meus amigos que são salonistas vivem comentando, acho que a falta de ajudar o salão. Por exemplo, a equipe do Santos tem um salão fortíssimo e não é ajudada a equipe de futebol de salão, é deixar de lado. O Neymar saiu da onde? No futebol de salão, mas ninguém divulga muito isso. Eu acho que as equipes de todo o Brasil, de todo mundo, que usasse mais o salão, você vê o Barcelona, os passes deles, não fala mais nada. Então, se usasse mais o salão, eu tenho certeza que a gente ia sair dessa que a gente está passando no futebol de campo. Falando em salão, nós temos aqui um dos grandes jogadores de salão do futebol brasileiro, que é o Miral. Você conhece o Miral, Nenê? O Batata, o Banzé, que formaram um dos maiores times de futebol de salão do Brasil, a Trans Brasil na época. O Douglas e o Jackson, que eu joguei com eles. O Douglas e o Jackson também. Aliás, o Douglas já jogou uma Copa nossa. Grande figura. Mas é isso aí, o que o Kyber falou, realmente a gente sente falta de um camisa 10 que vai para dentro com você. Aliás, tem um gol seu, na verdade não foi seu, mas eu credencio você. Você sabe qual é que eu estou falando. É aquele que você levou 3 e o goleiro saiu e você tocou de calcanhar para o companheiro só rolar para dentro. Esse foi um gol assim, que encheu todos nós. E o comentário geral deve estar figurando entre os gols mais maravilhosos da Copa. Mas eu tenho que ressaltar que se o Kena não desse aquela oportunidade de eu largar ele de calcanhar, o entrosamento não sairia, né? É verdade. Se ele não estivesse lá, seguramente você ia fazer um gol normal. Né? Mas aquela deixadinha de calcanhar foi fantástica. Quem vai? Eudes? Williams Rafael Júnior. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta para o Carlinhos, que logo no começo aqui do programa, da resenha aqui, ele falou, o futebol é assim, você toca de lá, recebe daqui e já passa para lá. Então é do futebol bonito para ir de encontro ao que está todo mundo falando aqui. Categoria, né, Carlinhos? Bom, o Minas ontem já ganhou do Amigos do Cooper, que ganhou de um time estruturado, demonstrou um bom futebol. E amanhã também tem mais, inclusive o pessoal tem que descansar porque amanhã tem jogo, né? Amanhã não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, qual é a sua perspectiva aí? Primeiro, qual a sua sensação? O evento é espetacular. Tá todo mundo aqui falando do Minas, e o Minas já é tradicional. Qual a sua expectativa aí para o restante do torneio? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carlinhos. O meu apelido no Minas Brasília é Carlinhos Zoinho. Alguma afinidade com os olhos, tá bom? Mas eu gostaria de, antes de responder a sua pergunta, fazer só uma pequena explanação, o que é o Minas Brasília hoje. Nós somos um clube social popular em Brasília, apesar de ser um dos mais tradicionais de Brasília. Estamos 5 mil sócios titulares hoje, em torno de 25 mil com seus dependentes. Disputamos categorias desde o adulto, né, até o nosso sessentão hoje, em torno de 40 times
rotativa anuais. Movimentamos em torno de 1.200 atletas dentro dessas categorias. Tá? Todo ano é feito isso aí. O Minas Brasília é um clube fundado em 1960, tem como um do nosso fundador Juscelino Kubitschek, e algumas pessoas importantes que fazem a história do Minas, que eu posso citar para vocês, as mais importantes, que foi Kaká, que jogou futebol de base no Minas, o Paulo Vitor, que foi o primeiro atleta do Minas conhecido a nível mundial, que foi campeão, também o Túlio, que jogou no Goiás, Botafogo, esse Túlio aí também são pessoas de lá. Sem contar a tradição de Brasília, que tem hoje o Lúcio, Tony e outros jogadores que surgiram ali. Tá? Então, o Minas Brasília é um clube social simples. Nós temos um coordenador de esportes hoje, que você conhece, Rogério, que é o Antônio Amorim, que é um menino que foi criado lá dentro, ele foi fabricado dentro do Minas Brasília, na qual a gente deve muito, porque ele que coordena tudo isso aí. Tá? Nós iniciamos, segundo as informações, nós iniciamos a participação na Copa África, em 2000, Copa Dominicana, em Panamá, em 2014, também através de convite. Eu peguei... Raimundi, 2000 e? Eu peguei... 4. Ah, tá. Bom, eu peguei aqui... Mas não foi como Minas, né? Isso. Foi uma composição entre Minas e AT. Exato. Aliás, um dos maiores times que já passaram pelos nossos eventos. Então, Tony, Companhia Limitada, foi um time que fez 40 gols em 4 jogos e ninguém nem viu. Passou. Foi não? Tá aqui Então, exatamente. Só ganhou o título. O nome Minas Brasília, a gente iniciou esse nome só através em 2014 e a gente espera que isso continue, né, Rogério, por mais algum tempo aí para frente. A nossa expectativa e o nosso objetivo aqui é não só participar da festa, mas participar do título. E o objetivo ainda não foi alcançado, que nós ainda temos uma pedreira amanhã, tá? Temos uma pedreira, é o G40, né? Não é fácil, porque nossa proposta de final já está descansando, esperando a gente, né? Rogério, através do Minas Brasília, a gente não agradece a você, não. A gente parabeniza você. Eu queria dizer ao amigo que o futebol tem solução. O futebol tem solução, como todas as instituições do Brasil têm solução. É preciso aparecer pessoas como você, que tem ideias e está, como se diz, você está à frente do processo. Você não está lá no seu escritório projetando e seus funcionários, seus parceiros aqui trabalhando. Você está à frente do projeto. Então, o Brasil tem solução, sim. Tem no esporte, tem nas questões sociais, nas questões de exportação. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de acreditar no Brasil. Nós precisamos de fazer com que as palavras corrupção, a palavra de desânimo, a palavra de não somos os melhores, nós podemos buscar isso. E é através disso aqui. O Rogério mostra, através dessa competição, que é capaz de resgatar. E nós somos referência. Eu tenho 57 anos e nós temos grupos dentro do Minas Brasília, que está aqui uma camiseta que eu trouxe para vocês, chama Grupo dos Marajás, uma alusão também a Collor de Mello, isso a gente não nega, que é desde 1988. Nós temos hoje 75 atletas, eu queria aproveitar o Marcão também, que tem um grupo assim, que nós também temos esse grupo dentro do Minas Brasília. Então isso é muito importante, tá? Muito obrigado a todos e olha, eu estou muito feliz de estar aqui participando e o testemunho da minha esposa que está aqui, a Adriana, né? Um abraço. Muito obrigado a todos, gente. Eu corroboro as suas palavras em gênero, número e grau. E acho que todos eles aqui. Né? O Brasil tem jeito. O Brasil precisa ter coragem de enfrentar esse momento e passar limpo para depois recomeçar, porque talento tem de sobra. E a gente que acaba conhecendo muitos países brasileiros são destaque em todos os países na frente de qualquer modalidade ou tema. Agora nós estamos depurando.
Essa vai ser uma fase dura, mas ela vai passar. E nós vamos voltar e voltar com tudo, estruturado e com base. Tá? Parabéns ao Minas, que é um clube excepcional, um clube referência na prática de futebol amador. Alguns clubes enchem os nossos olhos. O Minas, como você bem disse, casa do Kaká, né? Casa do Túlio Maravilha, do Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, né? É um desses. Você chega, é um clube que cheira futebol, Eudes. Você chega ali, ele falou mesmo, é um clube simples, mas tem campo de futebol, tem bola, é competitivo, né? E realmente eu tenho certeza que veio para ganhar. Agora, são duas pedreiras. Primeiro precisa passar pelo G40, que é o osso duro de roer, para depois enfrentar o Jaraguá, é isso? O Jaraguá aqui, ó. Tá bom? Bem. Muito bem. Antes de nós fecharmos esse bloco, o Tom quer usar a palavra aqui de novo? Desculpa, até no calor da emoção, acabei não respondendo a sua pergunta com relação à zoação, às brincadeiras, né? Eu falo que o Amigos do Tom é o time que aceita todos os atletas. Quando o cara é rejeitado no time, ele vem para o meu grupo. Eu falo, eu perco 1000 títulos, mas não perco um amigo. Porque o meu compromisso é o seguinte, se o cara pagou o pacote, ele veio para cá, aqui, Caribe, Cancún, ele joga no mínimo meio tempo. Se ele não conseguir jogar o meio tempo, é problema dele, mas o meu compromisso é ele jogar no mínimo meio tempo. Porque eu formei o meu grupo, Amigos do Tom, cansado de ver injustiças, o cara sair de casa, campeonatos internos em Brasília, a PCF, jogo no Minas também, para o cara deixar a sua família e jogar 10 minutos, 5 minutos, o cara sair cuspindo marimbondo. É um desrespeito. Então, para mim, ganhar título, ser campeão, é secundário. É claro, eu vou trazer um time ainda para ser campeão, ou em Cancún, ou aqui na Dominicana, ou Portugal, Espanha, mas eu tenho esse princípio comigo, porque eu sofri isto de jogar em panela dos outros e o cara me desrespeitar, me chamar faltando 5 minutos para entrar no time dele. Eu falei, fique com sua panelinha que eu vou formar a minha, e respeitando as pessoas, entendeu? Isso aí, Tom. Isso aí, Tom. E, aliás, essa é uma recomendação da AFIA desde a sua fundação, como Intercopas, como Donato Interamericana lá atrás. Nós fazemos a recomendação, Eudes é prova disso em todos os nossos sorteios. Olha, isso que você está falando é a maior verdade do mundo. Ninguém pode ser cerceado desse momento. Eu acho que o respeito, o título, ele pode vir, né? A gente tem times, aí tem o Ricardo Long, do Jaraguá, que é um cara muito justo, ele tem um time de estrela, mas ele nunca abre mão do grupo. Todos eles jogam, em todas as viagens. Já chegaram até a se comprometer em algumas situações. Mas o grupo está acima de tudo. Engemon também, né? Tom, olha, foi muito oportuna a sua entrada, tem tudo a ver com o espírito e o mundo AFIA. Muito bem, Rogério, vamos fechar mais um bloco do Estrelas da Copa Dominicana e vamos com música. Kenner,